Olá, eu me chamo Micaela Jardim e eu sou doutoranda aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vim apresentar o seminário intitulado Solventes Eutéticos, uma nova química verde em ascensão. Essa apresentação ela está estruturada em, inicialmente, falar sobre as características de um solvente eutético, assim como ocorre a sua síntese, uma breve revisão da literatura e as pesquisas envolvendo solventes eutéticos atualmente. Por fim, vamos falar um pouco sobre as lacunas de conhecimento como uma crítica ao tema, as vantagens na sua utilização e uma breve conclusão. Então, o que é um solvente eutético? Abreviado do inglês de DES, que significa Deep Euteric Solvents. Solvente eutético é uma mistura de um sal orgânico com ou mais compostos doadores de hidrogênio, do inglês Hydrogen Bond Donor, com a sigla HBD, tais como metais, amidas, aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. A mistura desses dois compostos, que são sólidos à temperatura ambiente, dão origem a uma nova fase líquida, que tem um ponto de fusão mais baixo que o de cada componente individual. Como exemplo, para ilustrar, eu trouxe o solvente eutético mais conhecido, que é o cloreto de colina ureia, onde o cloreto de colina, que é um sal de amônio quaternário, que é um sal orgânico, em conjunto com a ureia, que é uma amida, que é um composto doador de hidrogênio. Ao somar esses dois compostos, a gente temos a formação de uma nova fase líquida muito viscosa, bem característica dos solventes eutéticos. Mas por que isso acontece? O cloreto de colina, ele possui uma ligação iônica e algumas ligações covalentes, e o ponto de fusão dele é de 300 graus. Já a ureia possui apenas ligações covalentes e possui um ponto de fusão de 133 graus. Isso isoladamente. Quando eles são colocados juntos, ocorre uma nova organização intermolecular, onde ocorrem novas formações de ligação de hidrogênio. Sempre numa proporção de 1 mol de cloreto de colina para 2 mols de ureia. Essas novas formações de ligações de hidrogênio que são formadas, elas fazem com que o ponto de fusão, que antes isoladamente era 300 e 133, caírem para 12 graus, formando então essa nova fase líquida. Nos artigos é muito comum encontrarmos a curva de aquecimento de DSC para comprovar o ponto eutético ou a mistura eutética. A mistura eutética seriam os pontos não profundos, né? No caso, não o ponto mais baixo, seriam esses outros pontos aqui no gráfico. Já o ponto eutético é o ponto mais baixo, onde ocorre então a fusão, né? A formação da fase líquida em 12 graus. Então, aqui a gente consegue ver, né, o ponto de fusão do cloreto de colina, né? Aqui a gente consegue ver o ponto de fusão da ureia e aqui abaixo o ponto eutético, onde tem então a fração molar de 66% de cloreto de colina e 33% de ureia. Por isso que é o Deep Euteric Solvents, né? O ponto mais baixo. Essa nova organização química, né, das ligações faz com que as propriedades físico-químicas se alterem, tais como viscosidade, que agora existe, que antes não existia, né, isoladamente, densidade, condutividade, toxicidade, pH, tensão superficial, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como essas propriedades físico-químicas elas se alteram, porque depende dos componentes utilizados. Os solventes eutéticos, ele precisa de dois componentes, né, ou mais de dois compostos doadores de hidrogênio, que são os HBDs, mas o sal e o HBD, eles podem ser variáveis, porque existe uma infinidade de sais orgânicos que podem ser utilizados, como, por exemplo, os fosfônios, amônios e sulfônios. Aqui eu trouxe alguns exemplos. E os compostos doadores de hidrogênio também existe várias classes de compostos que podem ser utilizados, né? Amidas, aminas, álcoois e ácidos carboxílicos. Isso faz com que os solventes eutéticos eles sejam quimicamente ajustáveis e eles podem ter essas propriedades físico-químicas adaptadas e modeladas de acordo com as aplicações previstas. Por isso, em vários artigos, eles são relatados como os designer solvents. Agora, falando um pouquinho da síntese dos solventes eutéticos,
Existem dois métodos que são amplamente aplicados e todos os outros métodos para síntese dos solventes eutéticos, eles são variações desses dois. Então, o primeiro método é o método de aquecimento, onde os componentes eles são misturados ainda sólidos e aquecidos a 100 graus sob agitação, podendo ser numa placa de agitação ou num banho de óleo. E o segundo método é o método de evaporação, onde os componentes eles são dissolvidos em água, então evaporados a 50 graus sob vácuo. Eu queria destacar que a síntese ela é simples, fácil e sem purificação, independente de qual variação esteja sendo feita, né, de acordo com o que está sendo utilizado, com os componentes utilizados. Outra coisa que eu queria salientar é o baixo custo e a ampla disponibilidade. De novo, aqui eu trago o exemplo do solvente eutético mais conhecido, que é o cloreto de colina ureia, porque o cloreto de colina é uma vitamina do complexo B, que é naturalmente disponível e amplamente produzido e utilizado como medicamento e suplementação. E a ureia é um regulador metabólico naturalmente disponível no fígado e amplamente produzido e utilizado como fertilizante. Então, vários compostos, então, para formar o solvente eutético, eles são amplamente produzidos e possuem baixo custo. Uma breve revisão da literatura, a gente vai conhecer agora o Andrew Abbott. Ele foi o professor, o pioneiro na síntese dos solventes eutéticos. Os primeiros artigos dele datam de 2001 e 2002, onde ele descobriu o primeiro solvente eutético, que foi o cloreto de colina e ureia. E desde 2001, a crescente ascensão dessa química, da química dos solventes eutéticos, a partir de 2012, a gente consegue perceber o quanto as publicações cresceram, né? Eu tirei esse gráfico da base Scopus e a gente consegue ver que é número de publicações por ano, e até o momento, até 2021, na verdade, tinha 6.108 publicações, e elas são divididas em várias áreas. Esse gráfico também eu tirei da base Scopus, onde essas 6.108 publicações são divididas agora nas áreas. A gente consegue perceber pelo gráfico que 30% das pesquisas relacionadas com solventes eutéticos vem da química, 16% vem da engenharia química, 12% vem da ciência de materiais e os outros 40% restantes são divididos entre energia, bioquímica, engenharia, agricultura, farmacologia e outras. Eu gostaria de salientar nesse slide que o solvente eutético ele tem uma versatilidade muito grande para ser aplicado em todas as áreas, e a gente vai ver mais isso agora nas aplicações. As pesquisas envolvendo solventes eutéticos, eu escolhi 5 classes, né, vamos dizer assim, para a gente poder discutir um pouquinho. O objetivo não é entrar profundamente em todos os artigos, até porque seria inviável pela questão do tempo. Mas eu vou falar sobre o processamento de metais, a síntese orgânica, a biocatálise, fármacos e biomedicina e a produção e a purificação do biodiesel. No processamento de metais, consegui perceber que existem obstáculos da indústria metalúrgica que impedem, né, o processamento eficiente desses metais e ser ambientalmente correto, porque todas as aplicações, todos os processos industriais metalúrgicos, eles têm um alto custo de energia e capital, eles utilizam ácidos e bases fortes em grandes quantidades, o que fornece muitos resíduos, né, tanto gás, sólido e líquido. As etapas de produção são muitas etapas, né, se torna muito custoso também por isso. E a utilização de água, porque muitos metais e sais de metais não são solúveis em água, o que é um inconveniente, né, quando a gente está falando de processamento de metais. Porém, metais e sais de metais exibem alta solubilidade e ainda condutividade elétrica em solventes eutéticos. E isso, a partir dessa informação, se tornou possível a incorporação de solventes eutéticos nesses processos metalúrgicos de processamento de metais. Como exemplo, eu trouxe aqui alguns artigos de aplicações de processamento de metais, onde os autores, né, discutem a extração e a reciclagem de metais em solução, o refino de minério e a galvanoplastia e eletrodeposição, aqui bastante na eletroquímica, né? Eu queria dar destaque ao primeiro artigo, extração e reciclagem de metais em solução, onde os autores propuseram, né, a extração de fosfatos
provenientes de cinzas de lodo de esgoto incinerado. O lodo de esgoto é um recurso inesgotável que a gente tem hoje em dia e que poderia, então, ser utilizado como como matéria-prima para retirar fósforo, que hoje em dia tem, né, uma limitação aí de retirada da natureza. Então, os autores eles fizeram uma extensa pesquisa onde eles aplicaram diversos solventes eutéticos e descobriram que a solubilidade desses sais, óxidos metálicos presentes no lodo de esgoto pode ser separado através da mudança de pH, porque cada solvente eutético tem um pH característico. Então, eles conseguem fazer essa extração seletiva para sais, óxidos e fosfatos a partir da solubilidade do pH do solvente eutético. E eles descobriram, então, que o melhor solvente que eles estudaram, que era o NN-dimetilureia, DM1-manose, numa proporção de 5:1 molar, eles obtiveram 46% de fósforo retirado das cinzas de lodo de esgoto incinerado. Já na síntese orgânica, os solventes orgânicos eles são voláteis e inflamáveis, então vai totalmente contra uma química verde, né? Mas eles são necessários porque a solubilidade de compostos orgânicos não se dá em água, precisa ser em solventes orgânicos. E aí também é necessário que o meio seja inerte para que as reações aconteçam. Já os solventes eutéticos, eles vêm sendo estudados como meio reacional e ou catalisador de reações, exatamente por isso que ele é chamado, né, de solvente verde. Todas as aplicações dele vêm nesse sentido, de ser substituído os solventes orgânicos, voláteis e inflamáveis, pelo solvente eutético. Na síntese orgânica, então, eu trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, a alquilação de aminas primárias, preparação de amidas primárias de aldeídos ou nitrilas, bromação e síntese de ácido cinâmico. Esses 4 exemplos que eu trouxe, todos eles são reações bem conhecidas, bem reportadas na literatura de uma forma convencional, e elas foram refeitas, né, essas aplicações, essas reações, elas foram refeitas nos solventes eutéticos e todas elas obtiveram melhores condições nos solventes eutéticos do que no meio convencional. Outro ponto interessante de destacar é que na síntese orgânica, a maioria das vezes o solvente eutético ele é recuperado e reutilizado como meio. E vai depender de cada aplicação quantas vezes ele vai conseguir ser reutilizado, né? Tem artigos que relatam que ele pode ser reutilizado 3, 5, 8, 10 vezes sem perda no rendimento. Queria dar um destaque para a síntese do ácido cinâmico, onde a rota convencional utiliza uma base forte, solventes orgânicos, altas temperaturas, 180 graus, e propicia baixos rendimentos. Então, saindo do benzaldeído, utilizando diferentes anidridos, sódio, 180 graus, se obtém o ácido cinâmico e seus derivados. Nesse artigo, o autor propôs que a nova rota fosse por solventes eutéticos, eliminando a necessidade de base forte, solventes orgânicos e alta temperatura, e ainda obteve um aumento nos rendimentos obtidos quando comparado com as rotas convencionais. Então, o mesmo material de partida, benzaldeído, né, com diferentes substituições, diferentes anidridos, só que agora em solvente eutético, em 30 graus, obtiveram então todo o ácido cinâmico e os seus derivados com altos rendimentos. E o plus dessa reação é que o solvente eutético foi recuperado e reutilizado 3 vezes sem perda de rendimento. Eu trouxe aqui também para a gente entender um pouquinho a proposta mecanística de como influencia o solvente eutético como catalisador na síntese orgânica. Então, aqui a gente tem o cloreto de colina e a ureia. Então, aqui a formação da ligação de hidrogênio que foi formada, né, com a formação do solvente eutético. E aqui o anidrido, esse nitrogênio aqui, ele fica básico, porque ele perde, então, um pouco dessa interação com o hidrogênio, propiciando que esse hidrogênio ácido do anidrido se coordene com esse nitrogênio. Isso aqui faz com que forme, ou seja possível,
formar um estado de transição de 4 membros. E esse estado de transição faz com que o produto seja formado. Então, é uma proposta mecanística que o artigo propôs, né? Os autores propuseram. Já na área de fármacos e biomedicina, a grande dificuldade da indústria farmacêutica são as formulações líquidas de medicação, porque a solubilidade de compostos bioativos em água é muito baixa. A maioria dos medicamentos, eles possuem baixa solubilidade em água. E não tem nenhum outro meio para fazer, então, essa administração oral de medicamentos líquidos para idosos e crianças. Então, o solvente eutético, as pesquisas voltadas, né, dentro da farmacologia e da biomedicina é exatamente para transformar eles em veículos para medicamentos, ou cosolvente, ou ainda incorporação em materiais biocompatíveis. Como exemplo aqui eu trouxe alguns estudos onde a solubilidade aumentada de aspirina, acetaminofeno, cetoprofeno, naproxeno e ibuprofeno em solvente eutético foi comprovada, ou seja, eles conseguiram fazer com que todos esses medicamentos fossem solubilizados em conjunto, né, com o solvente eutético, do que eles não são em água. Então, a solubilidade é comprovadamente aumentada. E ainda a fabricação de compósitos dentários ativos. Esse artigo eu achei muito interessante, então eu vou dar um destaque para ele, onde os autores, na verdade, fizeram uma incorporação numa resina dental que já existia. Eles adicionaram cloreto de benzalcônio e ácido acrílico, que é um solvente eutético. E essa incorporação fez com que a resina dental ela fosse mais flexível e incorporou propriedades antibacterianas de liberação prolongada. Então, ela melhorou um material que já existia, somente aplicando, né, incorporando um solvente eutético. Por fim, dentro da farmacologia e da biomedicina, eu descobri, né, lendo todos os reviews e os artigos, que existem mais duas subcategorias de solventes eutéticos, que são os TADs e os NADs, a sigla, né? Que o TAD seria Therapeutic Deep Euteric Solvents, que na verdade é um sistema eutético utilizando um composto bioativo como um de seus componentes. Então, o doador de hidrogênio, né, o HBD, seria um composto bioativo, o que facilitaria para se tornar um medicamento líquido. Já o NADS é o Natural Deep Euteric Solvents, que é um sistema eutético contendo combinações de metabólitos que ocorrem nas células. Então, eles transformaram aí o solvente eutético, que já era conhecido, em agora mais aplicado à farmacologia e biomedicina. Eu não vou entrar dentro dessas aplicações, mas aqui eu trouxe 2 reviews super interessantes para quem quiser se aprofundar no tema. Já na biocatálise, a biocatálise utiliza enzimas como catalisadores para facilitar reações como epoxidações, transesterificações e formações de ligação carbono-carbono. Os solventes eutéticos, eles são aplicados porque eles são adequados para sistemas enzimáticos, porque eles são designer solvents. Então, dá para escolher o tipo de solvente de acordo com o tipo de enzima que está sendo utilizada. Então, ele está sendo muito aplicado nas pesquisas dentro da biocatálise. Principalmente como meio de reação, ou como cosolvente, ou como meio 2 em 1. O meio de reação seria esse meio aqui, aonde existe a enzima, o substrato e o produto final, no caso, né, que é o produto de interesse, e o meio reacional é o solvente eutético. Como cosolvente, eles misturam, então, o solvente eutético como se fosse um aditivo para melhorar a solubilidade ou da enzima ou do substrato, e ainda o meio 2 em 1, que é onde o substrato é o composto, é um dos componentes do solvente eutético. Ou seja, eles fazem o solvente eutético com o substrato de interesse que eles querem que a enzima interaja e depois colocam a enzima em cima, obtendo então o produto. Os 3 meios de utilização dentro da biocatálise dos solventes eutéticos, eles melhoram o fornecimento de substrato, a conversão do substrato em produto através da enzima e também a estabilidade da enzima.
Como exemplo, eu trouxe esse artigo, essa reação, aonde eles fazem uma reação aldólica com uma hidrolase, que é uma enzima, que então faz a reação entre esse 4-nitrobenzoaldeído e a acetona em cloreto de colina e glicerol. Então, aqui tem várias condições, eles obtêm, né, diversos tipos de ramificações dessa mesma reação. Mas o que eu acho interessante destacar é que, sob as mesmas condições reacionais, em solvente eutético e em tolueno, a diferença de conversão. Em tolueno, a conversão de nitrobenzoaldeído e cetona em produto é 8%. Enquanto que em solvente eutético, que é essa reação aqui que está relatada, eles obtiveram uma conversão de 82%. Então, a gente consegue provar, né, que o meio reacional, ele solubiliza muito melhor e ele dá uma assistência muito melhor para as reações da biocatálise. A produção e a purificação de biodiesel é uma das pesquisas que eu mais encontrei relacionando aplicações de solventes eutéticos, porque a reação para a formação do biodiesel é uma reação de transesterificação, que é onde o triglicerídeo, né, o óleo, mais 3 equivalentes de metanol, forma então o biodiesel e o glicerol. O glicerol é o inconveniente, é o subproduto que não tem como purificar em grande escala, em escala industrial. Por isso que hoje o biodiesel não é o nossa fonte primária de combustível, porque o biodiesel ele vem proveniente, né, de óleos vegetais, então ele seria muito mais verde quando comparado com o diesel normal. Só que o que acontece? Como a dificuldade de purificação de retirada desse glicerol é muito difícil, né? É mais barato atualmente extrair o petróleo e refinar o diesel mineral do que produzir e purificar o biodiesel. Então, a aplicação mais estudada é para retirar esse glicerol, né, com solvente eutético, de duas maneiras, ou pela produção ou pela purificação. A produção de biodiesel com solvente eutético, ela já tem sido amplamente estudada em laboratório, e eu trouxe aqui esse esquema que eu achei super interessante, onde ele mostra aqui todos os componentes, né, da reação, aqui o metanol, que é utilizado, TG aqui em cima é os triglicerídeos, que é o óleo, né, inicial, o FAME, que eles chamam aqui, FAME, é o biodiesel formado, e aqui, então, o solvente eutético, aqui tem outros subprodutos. Aqui a gente consegue ver com solvente eutético nessa linha de cima e embaixo sem solvente eutético, certo? A produção do biodiesel sem solvente eutético e com solvente eutético. O primeiro quadro, aqui na vertical, seria referente à reação, à fase reacional antes da reação, no meio da reação, né, ao longo da reação e no fim da reação. O que eu queria salientar aqui é que no final da reação com o solvente eutético, a gente consegue perceber que a fase do biodiesel tem apenas traços de metanol. E todos os subprodutos eles estão na fase de baixo, na fase que não está o biodiesel. Mas, e comparando, né, com o final da reação sem o solvente eutético, a gente consegue perceber que a fase do biodiesel está cheia de subproduto, que é exatamente o que acontece na realidade. Por isso que o biodiesel não é utilizado. Então, os autores fizeram, né, esse esquema aqui e eles conseguiram utilizar um solvente eutético com glicerol como co-solvente durante a reação de transesterificação. Então, eles fizeram o biodiesel dentro do solvente eutético. Eles obtiveram um rendimento de 98%, o que é muito bom para eficácia em grande escala, principalmente, né, produção em grande escala, e simplificou a separação e a purificação dessas duas fases. Já na purificação, também, né, um outro trabalho, um outro artigo, trouxe uma proposta de como faria para utilizar o solvente eutético na purificação do biodiesel que já existe. Por exemplo, aqui em cima a gente tem, né, no primeiro reator o óleo de palma que eles utilizaram e o metanol para a formação do biodiesel. E aí aqui, quando ele desce para esse tanque aqui de baixo, é o biodiesel não tratado. E eles adicionam aqui dentro o sal orgânico para formar o solvente eutético in situ e separar o biodiesel. Então, eles conseguem, né, separar aqui, ó,
o glicerol, né, a glicerina, para tratamento e tirar o biodiesel tratado. Nessa proposta, eles conseguiram tirar um biodiesel tratado purificado que atende aos padrões internacionais e essa proposta sugerida, ela supera a convencional em todos os aspectos, tanto de eficiência quanto de rendimento, de temperatura, de pureza, todas as propostas, né, todos os problemas da rota convencional, elas são sanadas dentro dessa proposta. Agora a gente entra um pouquinho nas lacunas de conhecimento. Eu descobri, né, lendo todos os reviews e fazendo o levantamento de todos os artigos, que existem muitos erros nos artigos. Porque existe, como é uma química nova, é uma química que está em ascensão, é uma química que ainda falta muita coisa para ser estudada. Um dos grandes problemas do não consenso científico, vamos dizer assim, é que muita gente coloca Deep Euteric Solvents como uma mistura eutética. Uma mistura eutética é uma mistura que não está no seu ponto mais baixo de fusão, lá naquele gráfico do DSC. Já o Deep seria o ponto mais baixo. E muita gente confunde isso. Então, vários artigos colocam um solvente eutético como sendo uma mistura eutética ou vice-versa, porque não existe uma explicação sobre isso, não é muito difundido, né, na comunidade científica. Outra coisa que eu achei também bastante problemática é a correlação do solvente eutético com o líquido iônico. Não existe um consenso se o solvente eutético é considerado ou não é considerado um líquido iônico. Muitos pesquisadores acreditam que o solvente eutético é um líquido iônico, é uma classe de líquido iônico, por causa das semelhanças entre eles. E a outra metade dos pesquisadores da comunidade científica acredita que não é exatamente por causa das diferenças, porque o líquido iônico tem algumas vantagens quando comparado com os líquidos iônicos. Os solventes eutéticos têm vantagens quando comparados com líquidos iônicos. Então, isso seria um ponto de estudo, né, que precisa ir de mais atenção. Já os estudos toxicológicos também teve bastante crítica com relação a isso, porque um composto verde mais um composto verde não necessariamente vai dar um composto verde no final. Então, atualmente, todos que foram estudados, eles são atóxicos. Mas como eles são designer solvents e pode ser misturado aí uma ampla gama, né, de sais e compostos odores de hidrogênio, pode ser que algum dos solventes eutéticos não seja atóxico, né? Então, isso seria um ponto de estudo, de atenção, de ser prudente de mais estudos nessa área. E a composição do solvente eutético. Então, todos os artigos relatam que eles são reutilizáveis, que eles são biodegradáveis, só que poucos artigos trazem realmente a eficiência da reutilização. Então, que nem eu falei ao longo da apresentação, algumas aplicações conseguem aí reutilizar 5 vezes, 3 vezes, 8, 10. Tem artigos que não relatam nada, mas eles afirmam que é reutilizável. Então, isso também é um ponto que precisa de atenção e precisa de mais pesquisas dentro dessas áreas. Por fim, eu queria, né, finalizar com as vantagens dos solventes eutéticos quando a gente está comparando, né, eles com água ou com líquido iônico, né, até mesmo comparando com os líquidos iônicos. Eles têm, então, facilidade de síntese e não precisa de uma etapa de purificação. Eles são designer solvents. Tem pressão de vapor negligenciável, o que torna possível, né, substituir os solventes orgânicos por solventes eutéticos, o que seria um upgrade aí na questão ambiental. Tem uma alta estabilidade térmica, podendo levar reações aí até acima de 200 graus Celsius, mais ou menos o máximo que eu cheguei a ver foi 250 graus. Ele não é reativo à água, mas aqui tem um adendo, porque ele pode não ser reativo, mas alguns solventes eutéticos em excesso de água acaba desfazendo o solvente eutético por causa da formação de novas ligações de hidrogênio. Eles são reutilizáveis e biodegradáveis, dependendo do artigo que fez esse estudo, né, dessa reutilização. Eles têm baixa ou nenhuma toxicidade, dependendo do sal e do HBD utilizado, do composto do odor de hidrogênio. E eles possuem baixo custo. Todos os que estão sendo utilizados para esses estudos, todos possuem baixo custo.
Como considerações finais, eu queria falar sobre a versatilidade deles, porque, como a gente pode ver, olha a quantidade de aplicações em diversas áreas que é possível por causa dessas propriedades físico-químicas que são ajustáveis. Eles apresentam, né, potencial para substituição de solventes em diversas pesquisas, em diversas áreas e processos industriais. E, por fim, né, queria salientar que as aplicações em larga escala, elas carecem de estudos mais aprofundados na área. Muito obrigada pela atenção. Deixo aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira ter acesso, né, a todos os artigos utilizados